Amados, sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? A mais uma reunião de homens. Não é homens de negócio, né? São homens de negócio do reino. Homens de fé. Né? Sejam muito bem-vindos, né? Hoje o Léo, o pastor Léo, né? Tá lá na terra natal da esposa dele, lá em Chapecó. Passando frio lá. E mais frio. temos a ausência dele, mas não temos a ausência do Espírito Santo, né? Que está aqui com a gente. Então, alegria, né? Eu não tinha conhecido o Marcos ainda, né? Seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Uma alegria poder ver vocês aqui novamente. E eu tenho certeza, né, que sempre que nós estamos reunidos no nome dele, ele está, né? Ele prometeu, né, que estaria presente. Então pode ter certeza que vai ser mais uma noite ímpar, né? Não por causa de nós, mas por causa dele. Você lembra desse rapazinho aqui? Lembro, né? MacGyver. Estava semana passada, né? Semana passada ele estava. Que bom. Dependendo de mim para nós ir, pode contar comigo. Só se acontecer algum imprevisto com o cara, né? Mas. Ele não tem desculpa, né? Né? Não. Passei lá, buzinei aquela haitiana, a turma de haitiano lá, eu pensei, vou contar. Saí tudo pra janela. Engraçado que desde sábado pra cá, Deus vem batendo numa tecla comigo. Ele praticamente deu 3 recadinhos assim sobre como se a gente estivesse realmente entrando numa nova estação, né? E a gente precisa, eu como líder, por exemplo, né, precisa aprender a delegar, né? E isso é uma coisa que eu faço também, né? Eu coloco o pessoal no meu carro e trago, né? Mas eu sinto que, da parte de Deus, que a gente está entrando numa fase agora que eu preciso da ajuda de vocês. Amém. Né? E que bom que nem precisei pedir para ninguém, né? O Bruno já foi lá, já pegou uma gaiva, já... Então Deus vai, de tempos em tempos, ele vai mudando, direcionando algumas prioridades, né? E aquela velha história, né? Trazer vidas para Cristo, né? Então, se a gente Exatamente. Tá aqui, e se as pessoas estão querendo vir, é porque... É uma coisa boa, né? É uma coisa boa, exatamente. Então, exatamente. Você leva uma festa. Exatamente. Graças a Deus esse tempo já passou. Amém. Amém. Queridos, então a gente vai estar fazendo uma oração. Hoje o Lucas vai estar compartilhando uma mensagem para nós aí na abertura. Né? Mas antes a gente vai... Está começando a perder o... Vai estar orando. A vergonha é nossa. Tá ficando mais confiante. É isso aí, irmão. A minha oração é que não seja só o Lucas, né? Com esse entusiasmo. Pedro é o aí. próximo, parece que eu tô sabendo aí. Oi? Pedro é o próximo. O Pedro ele já tem nome de apóstolo, né? Então agora só falta ele começar... Eu não quero me intrometer na festa, Saber a dica. Uma coisa, aproveitando essa ocasião, só para compartilhar algo bem rápido. Eu me lembro que eu sou de família católica, né? Eu era muito católico, fui coroinha do padre, alguém que era muito envolvido mesmo, né, na igreja católica. E tocava violão no grupo de jovens da igreja em Nova Trento e também na igreja em São João. Participava de 2 clubes com 2 freiras, né? Irmã Célia e Irmã Terezinha. Então era aquele católico que não perdia nada, participava de tudo, ia na missa no domingo de manhã com o pai, às vezes no sábado também, quando tinha. Eu não me lembro agora se tinha missa no sábado à noite ou só no domingo à noite, né? Mas eu era bem praticante mesmo. E eu me lembro que quando eu me apaixonei pela minha esposa e para poder namorar com ela eu tive que passar por um processo de mudança, de conversão, né? Porque ela era evangélica desde cedo, né? Então eu fiquei 1 ano frequentando a igreja e eu aprendi sobre a importância de se batizar nas águas, né? Eu, como católico, me batizei quando era bebezinho, né? Eles colocavam água na nossa cabeça e tal, mas a gente ainda não tinha o entendimento do que significava o batismo, né? E quando eu comecei a entender, eu desejei me batizar, mas naquela época a pessoa precisava participar de uma preparação para o batismo. Não era assim, de qualquer forma, né? Foi toda uma preparação, um estudo e tal. E quando eu já estava 1 ano na igreja, estava tudo certo para mim me batizar, e eu peguei, levantei a mão, tinha uma reunião de quarta-feira à noite, a gente chamava de reunião de assembleia extraordinária, onde reunia a diretoria da igreja, e ali eram deliberados alguns assuntos importantes, né, como a questão também do batismo. E eu me lembro que numa dessas reuniões, onde estava tudo agendado, já pré-agendado a data do batismo, e ali naquela reunião a gente tinha a oportunidade de dar uma palavra final, né? Tá tudo certo, ok e tal, né? E eu me levantei na reunião para dizer que não está tudo certo.
eu não quero mais me batizar e eu não vou me batizar, porque eu não me sinto preparado. Eu já estava 1 ano naquele processo todo e eu não me sentia preparado. Onde é que eu quero chegar, né? Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai descobrindo que nós nunca vamos estar preparados, né? Nós nunca vamos estar 100% prontos. A questão toda, o que Deus espera de nós é o eis-me aqui. Agora, claro, Deus não é irresponsável de colocar a gente, quando a gente está no começo de uma caminhada, colocar a gente para, daqui a pouco, um desafio muito grande. Deus não vai fazer isso. A célula aqui, a nossa reunião, pode-se dizer que é um pontapé inicial, é um pequeno, é um início. Né? Aqui onde o Lucas está se oferecendo aí para compartilhar uma palavra de abertura, então a célula ela dá essa liberdade para a gente realmente de começar a, de alguma forma, contribuir com os dons e talentos que Deus nos deu. E eu penso que Deus está o tempo todo nos observando. À medida que a gente vai sendo aprovado por Deus nesses pequenos compromissos, Ele vai colocando responsabilidades maiores sobre a gente. E assim foi comigo e vai ser com cada um de vocês. Né? Então nunca pense assim, nunca espere, a minha palavra para não encerrar, para não ficar muito longo, né? Mas nunca espere você atingir uma perfeição para achar que você pode compartilhar uma palavra aqui de 5 minutos na abertura da célula. Essa perfeição ela não existe. Eu ainda não sou perfeito. E se tem alguém que é aqui, por favor, vamos trocar de lugar comigo, né? E até porque, pastor, porque assim, ó, é um dia após o outro. Hoje eu posso ter vencido, mas amanhã pode aparecer novos obstáculos, coisas que não se deparou na nossa vida ainda. Então por isso que a gente nunca está 100% preparado. Todo dia a gente se prepara cada vez mais. É uma preparação contínua. Agora, claro, se no meio do caminho, alguns de nós, inclusive eu, ter uma queda muito grande, né, por algum erro, de repente um erro grave, pode que, com certeza, até onde vai o meu conhecimento, que Deus vai nos colocar numa espécie de banco, né? Vamos passar por um processo de disciplina e a gente vai precisar ser tratado, dependendo do tamanho do erro. Né? Porque Deus é um Deus que corrige quem ama. Então pode que a gente fique um tempo aí meio que estacionado e tal, até que haja uma cura, uma restauração, e depois recomeçar tudo do zero. Né? Mas que Deus nos ajude para que isso não venha acontecer com nenhum de nós. Né? Que a gente consiga permanecer, como diz o versículo mais preferido na Bíblia do meu pai, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que a gente possa permanecer firme. E vamos orar, vamos passar. Eu estou quase roubando a abertura do Lucas, né? Isso aí é para deixar ele mais à vontade e tal. Isso é técnica, estratégia. Técnica de oratório. Pai, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Nós queremos Te agradecer pela presença de cada homem que o Senhor trouxe nesse lugar. E desde já nós queremos dar a Ti, Espírito Santo de Deus, total liberdade nesse ambiente. Fique à vontade no nosso meio e que seja uma noite de cura, de libertação, de restauração. Flui no nosso meio, nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quis trazer hoje está em João 16, 28. João. 28? 16, 28. Misericórdia. João 16, 28. João. Soletrando aqui. 16, 28. Maravilha? João 16, 28. Saí do Pai e vim ao mundo. E outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Muitas vezes eu saía da presença de Deus e ia para o mundão, né? Aí uma vez eu falava e Deus não fala comigo. Eu andando na rua, assim, veio na cabeça, né? João 16, 28. Eu falei, eu precisava, eu não estava sem livro. Aí fui lá, vi essa passagem. Aí muitas vezes o Espírito Santo pede pra gente deixar o mundo e voltar pro Pai, né?
Aí muitas vezes a gente deixa o pai e vai pro mundo. Essa é uma mensagem pequena, Mas muito forte. Muito forte. amém? Amém. Essa era a mensagem que eu deixava. Que linda fez isso hoje. Oh. Amém. Glórias a Deus. Que essa unção de síntese caia sobre as nossas vidas. Mas amém. Glórias a Deus. A gente vai estar adorando a Deus com louvor, amém? A palavra de Deus, ela conta uma história muito conhecida, inclusive a gente já ministrou aqui em outras oportunidades. Jesus estava na casa de uma família, numa comunidade chamada Betânia, né? Uma geografia chamada Betânia. E nessa comunidade, Jesus geralmente ele ficava hospedado na casa de uma família de 3 irmãos. Né? Um se chamava Lázaro, outra se chamava Maria e outra Marta. Né? Era uma família que Jesus tinha relacionamento. Jesus hospedava ali naquela casa quando ele estava visitando essa região de Betânia, né? Também conhecido como Betabara. E numa ocasião que Jesus estava visitando essa família, né, a Bíblia diz que Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus, parada, ouvindo tudo que ele tinha para dizer. Né? Enquanto isso, a irmã dela, chamada Marta, estava ali cuidando dos afazeres domésticos. Né? E quando ela percebeu que a irmã dela estava parada, sem fazer nada, entre aspas, né? Ela começou a chamar a atenção de Jesus. Ela disse: mestre, né, manda que a minha irmã, né, ordena ela que ela me ajude. Né? Não me deixa aqui ficar servindo sozinha. Né? Em outras palavras, né, manda essa vadia trabalhar. Manda essa vadia fazer alguma coisa. Né? E aí Jesus disse: Marta, Marta, né, você está ansiosa. Você está preocupada, né, com muitas coisas. Mas uma única coisa é necessária. E a sua irmã Maria, ela escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Aí eu pergunto, qual é essa única coisa? Jesus disse, né? Qual é a boa parte que Maria escolheu e que não vai ser tirada dela? Que não foi tirada dela? O que ela estava fazendo? Literalmente. Outro dia eu estava explicando para o meu filho Levi o que significa a palavra literalmente. Porque ele aprendeu essa palavra e fica repetindo. Né? Levi, tu sabe o que significa literalmente? Ele tem só 9 anos. Né? Eu estava explicando que literal é o que está ali no texto. Né? Não tem que acrescentar nada, não precisa de uma revelação sobrenatural. Né? A Bíblia é difícil, meu Deus, a Bíblia é tão difícil. Né? O difícil é viver a Bíblia. Porque tem coisas que é literal, né? O que Maria estava fazendo? Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Era isso que ela estava fazendo. Então o que é a boa parte? A boa parte é ouvir a palavra de Jesus. É o que a gente está fazendo aqui nessa noite. Né? Nós paramos tudo para ouvir a palavra dele. Então, essa música fala sobre isso. Né? Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. A música antiga, né? O autor dessa música também tem o mesmo nome que eu, só que ele é paranaense, né? Esse cara, o Christian, né? Ele tem uma banda chamada Filhos do Homem, que aqui no Brasil, um tempo atrás, ela meio que ficou muito assim conhecida, né? Por várias outras músicas dele que foi assim um divisor de águas um tempo atrás, né? Músicas como Cordeiro Santo, Casa Favorita. E essa música é uma das músicas que marcou a época. Eu vou estar cantando não. Essa eu não preciso de colinha. Feche seus olhos. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu
de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Diga isso pra ele nessa noite. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Sim, Senhor Jesus, nós te pedimos a noite de hoje. Leva-nos a este lugar, Senhor, que Maria encontrou, Senhor. Leva-nos a esse lugar de comunhão. Leva-nos a esse lugar de atenção, de concentração. Leva-nos a esse lugar de foco, onde os nossos ouvidos possam estar concentrados para absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, todas as vezes
nós nos reunirmos em Teu nome. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, dá-nos poder de foco, dá-nos poder de concentração, dá-nos atenção, para que nós possamos receber e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas na noite de hoje. Em nome de Jesus, leva-nos a esse lugar, leva a esse lugar que Maria encontrou, de estar aos Teus pés, não apenas para ouvir, mas para ouvir e praticar, Senhor. Porque temos aprendido que quando praticamos a Tua palavra, quando obedecemos ao princípio, somos abençoados por Ele. Mas quando quebramos o princípio, muitas vezes somos quebrados por Ele. Nós não queremos ser mais quebrados, Pai. Nós queremos ser abençoados. Por isso, ajuda-nos a ouvir, mas não ouvir apenas para ouvir, ouvir para praticar, ouvir para obedecer. Queremos ser guardados, protegidos e abençoados pelo princípio da Tua palavra. Por isso, fala conosco nessa noite mais uma vez. Dá-nos esse poder de absorver e praticar. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. Durante muito tempo a gente ensinou, né, que a palavra amém significa assim seja, né? E não está totalmente errado, né? Podemos dizer que é uma forma simples ou simplória de descrever o significado de amém. Mas amém no original mesmo, ele é uma palavra, né, que ela é um acróstico, né? E no hebraico existe muito acróstico, né? O livro de Esther, por exemplo, é um livro cheio de acrósticos, né? Deus é um Deus que gosta de se comunicar por sinais, né? E o acróstico não deixa de ser uma forma de sinal, é uma figura de linguagem, né? E o acróstico da palavra amém, né, ela na verdade são 3 letras no original, né? A primeira letra A é a letra de Adonai, que no grego significa Senhor, né? Uma das letras ali vai ter a palavra verdade, né? E uma outra palavra vai ter universo, né? Então, amém significa Adonai, o Senhor, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da verdade. Então, esse é o significado do acróstico amém no original. Então, Adonai, o Senhor do universo, é o Senhor da verdade. Então, quando eu falo amém, eu estou concordando, isso que foi falado é uma verdade, né? É uma verdade, não é uma mentira. Porque eu não posso dizer amém para uma mentira. A pessoa dizer, assim seja, eu concordo, é verdade, né, para uma mentira, né? Hoje, o mundo que a gente vive, tem um monte de gente dizendo amém para mentira, né? Tem um monte de mentiras sendo anunciadas aí na internet, né? Até mesmo no governo, né? Pessoas que têm poder, muitas vezes tratam a mentira como uma verdade. E eu não posso dizer amém para uma mentira. Eu só posso dizer amém para uma verdade. Por quê? Porque Adonai, o Senhor do universo, Ele é o Senhor da verdade. Jesus sempre quando Ele falava, Ele dizia, em verdade vos digo. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele mesmo se denominou como sendo a verdade. Então Ele é o Senhor da verdade, né? Mentira não rola com Ele, né? E já que a gente tocou nesse assunto, né? Quem trouxe Bíblia e quiser abrindo,